Bom, meus amados, a paz do Senhor, tudo bem? Gostaria de deixar uma pequena mensagem para os irmãos a respeito da Páscoa, que teve início com o povo hebreu, hoje o povo israelita. Iniciou-se no Egito. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito. O povo hebreu tinha se tornado um povo escravo na terra do Egito durante 400 anos. E Deus enviou Moisés e enviou também Arão para que os dois conversassem com o faraó e assim conduzisse o povo ao sacrifício fora dos termos egípcios, da terra egípcia. O faraó, no primeiro momento, não permitiu, então veio a primeira praga. E aí, para que a praga fosse embora, o faraó permitiu. Quando a praga ia embora, o faraó, não vai mais, não deixava. Foi assim durante 9 pragas. Na 10ª praga, Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou enviar essa 10ª praga, o meu anjo vai descer. E todos os primogênitos da terra do Egito morrerão. Tanto os homens como também os animais, eles morrerão. Mas, mediante a uma ação, há de se livrar o povo hebreu que está na terra do Egito. Qual é a ação? Vocês pegarão um cordeiro, um cabrito, de 1 ano, sem mácula, sem nenhuma mancha, e vocês irão sacrificar ele. Vão guardar ele até o dia 14. Quando chegar no dia 14, vocês vão sacrificar ele. E vocês, dia 14, que eu digo 14º mês, assim está escrito. E vocês pegarão esse sangue e vocês espargirão na umbrais da porta. E aí, quando o meu anjo passar e ver o sangue, então ele passará por cima. Por isso, Páscoa, que no hebraico significa pesar, significa pular no hebraico. Pular, saltar, desviar. Então, quando o anjo passava por cima das casas dos hebreus e via o sangue espargido nos umbrais da porta, ele simplesmente pulava e passava para outra residência, e assim sucessivamente. E os hebreus, quando saíram do Egito, e ainda no Egito, eles comeram junto a ovelha, o cabrito, eles comeram junto, eles cearam juntos, após espargir o sangue do animal. E ao longo dos anos, os hebreus, os judeus, sempre celebraram a Páscoa contando esta história aos seus filhos. Os pais de família se reuniam com a sua família e contavam quão grande maravilha Deus fez para tirá-los, os seus antepassados, da terra do Egito. Até que encontrasse assim o lugar, até que fosse construído o templo. Então todos se reuniriam no mesmo lugar. Deuteronômio 16, verso do 1 ao 6. Então, depois da construção do templo em Israel, o povo de toda a nação se reunia em Jerusalém para celebrar a Páscoa, a maravilha que Deus tinha feito. Jesus Cristo, ele também obedeceu essa ordenança. Lá em Lucas 2, versículo de número 41 em diante, você vai ver que Jesus, aos 12 anos de idade, ele vai com seus pais até Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois que Jesus Cristo já está batizado, lá em João 2, no versículo de número 13, Jesus vai até Jerusalém para celebrar a Páscoa.
anualmente Jesus celebrava a Páscoa. E quando nós vamos ver hoje Jesus sendo a nossa Páscoa, João, lá no capítulo de número 1, verso 29, ele diz, quando ele vê Jesus, ele está batizando o povo e Jesus se apresenta, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus é a nossa remissão. E o Cordeiro tinha que ser sem mácula, também sem pecado, sem mancha nenhuma. Jesus Cristo, lá em João 8:46, ele diz: quem me convence de pecado? Lá em Hebreus 4, versículo de número 15, a Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos pecados, mas em tudo a qual Jesus Cristo foi tentado como nós, mas não foi achado nele pecado algum. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, Pascual, que nos deu uma grande oportunidade de resgate, assim como aquele povo israelita, o povo hebreu, eles não mereciam. Mas há uma promessa de Deus de salvação e que todas as famílias da terra seriam benditas através do patriarca Abraão, de Gênesis 12. Ali houve uma promessa de Deus. E nós também não fomos merecedores de tamanho sacrifício de Cristo. Efésios 2:8 e o versículo também 9:10 diz que pela graça nós fomos salvos. Ou seja, nós éramos imerecedores. Jesus Cristo precisou padecer naquela cruz do Calvário. Ali, naquela cruz, foi a expersão do sangue. Lá em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não pode haver remissão dos pecados. Jesus, além de ser o Cordeiro, ele teve que padecer. Além de Cordeiro, ele teve que padecer por nós. E ele padecendo, ele teve que se entregar e derramar o seu sangue puro em remissão das nossas culpas, dos nossos erros e das nossas falhas. E hoje nós podemos agradecer a Jesus por ele ter se entregado, ter sido o Cordeiro Pascual. Paulo diz lá em 1 Coríntios 5:7 que ele é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. Por isso que nós temos que ser gratos a ele. Na última apresentação da Páscoa, em Mateus 26, quando ele ceia com os seus discípulos, ele senta à mesa com os seus discípulos e diz: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Comei do pão, bebei do cálice, em comunhão comigo. Assim como fizeram os israelitas com aquele cordeiro, a qual depois de espargir o sangue, eles colocaram a carne daquele animal no fogo e comeram. Em comunhão, em união, assim devemos nós fazer também. Em memória de Cristo, nós fazemos parte da comunhão da ceia do Senhor. Aquela ceia que Jesus nos ensinou a estar em comunhão com Ele no cálice e no pão, em sermos um só corpo, como nos ensina em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 16 e 17. Em um corpo, em Cristo Jesus. Jesus é o nosso sacrifício. Ele se entregou, espargiu seu sangue e nos livrou de toda condenação, de toda a morte. Através do seu sacrifício, nós temos a esperança da vida eterna, aguardando o grande dia de podermos cear juntamente com Ele nos céus. Que Deus abençoe.
lembre-se do sacrifício de Cristo e valorize ele. Em nome de Jesus. Amém, amados.